Grêmio 5-0 para cima do São Luís, um jogo em que marcou essa goleada tricolor, teve hat-trick do Carlos Vinícius, estreia do TT, estreia do enamorado, e eu vou comentar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu separei um chinelo do Grêmio, então é muito interessante você gremista ter um chinelo do Grêmio. Deixei o link aí nos comentários. Já pedi também para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Eu tô trazendo quase que diariamente vídeo aqui no canal. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo 10h10. Às 11 horas, esse vídeo vai sair um pouquinho depois, próximo de meio-dia provavelmente, né? E às 11 horas tem Grêmio e Ceará na copinha, ou seja, amanhã já tem vídeo trazendo análise desse jogo também. Então já se inscreve e ativa o sininho para o YouTube já te mandar esse vídeo e todos os outros que eu postar, tá bom? Já pedi para você deixar o like também, a maioria das pessoas assiste o vídeo e acaba esquecendo de deixar o like. Bom, já vamos falar aqui do jogo. Vale destacar em relação à estreia do Grêmio contra a Avenida, teve só duas mexidas, né? Duas mexidas que eu me lembro assim de cabeça. Ao invés do Caio Paulista, já foi o Marlon na lateral esquerda e mais avançado, ou já tinha sido o Marlon na estreia, eu não tô me lembrando agora. E mais avançado, o Roger começou no banco e o TT como titular. Enfim, logo no início do jogo, com basicamente 1 minuto, uma jogada onde o Cristaldo vai dar o passe na ponta, o lateral barra zagueiro do São Luís acaba interceptando a jogada e finaliza contra, fazendo um dos gols contras mais bonitos da história, encobriu o goleiro. De fato, um lance de muita sorte e ali com 2 minutos de jogo, o Grêmio com um gol achado dessa forma já sair vencendo, deu uma tranquilidade muito maior. Daqui a pouco, se o São Luís segura 20, 30 minutos num 0-0, a gente poderia ter tido mais dificuldades. Então, de fato, um lance de sorte, mas todo time bem treinado, todo time esforçado precisa, e a sorte vem junto com quem trabalha. Então, movimentações bem feitas, o passe do Cristaldo, a gente deu a sorte de terminar abrindo o placar dessa forma. Esse gol deu uma tranquilidade bem grande para o restante do jogo. Chega próximo dos 15 minutos e ali, para mim, a movimentação que eu mais venho percebendo desde a chegada do Luiz Castro. Jogadas onde o ponta carrega a bola e o meia de criação, que normalmente é esse cara que joga centralizado, ataca a ponta um pouquinho mais avançado em relação ao ponto de origem, né? Então, no caso, o TT que estava com a bola dá o passe para o Cristaldo e normalmente o volante não vai acompanhar até a linha de fundo, nem o zagueiro, porque se o volante acompanha esse meio de criação até a linha de fundo, vai abrir um buraco na entrada da área. Se o zagueiro acompanha esse meio campista na linha de fundo, vai abrir um buraco no meio da área. Então, normalmente, o meio campista vai ter muita liberdade. Se algum desses caras acompanhar o meia de criação, vai ter espaço para os volantes vindo de trás atacar esse espaço com muita liberdade. Então, a grande tendência na maioria das vezes é esse meio de criação ter essa liberdade para o cruzamento. Foi o que aconteceu. O Cristaldo se movimentou muito bem, um cruzamento perfeito para o Carlos Vinícius fazer o 2-0. Uma movimentação que vem sendo feita várias vezes. O Grêmio, o último gol foi exatamente da mesma forma, daqui a pouco eu vou citar. Na estreia contra a Avenida teve um gol igual, onde o Roger deu um passe dessa vez pro Thiaguinho, né? E aí o Thiaguinho rolou para trás pro gol do Amuso. Tinha sido um gol idêntico à movimentação. Então, isso do seja um volante, seja um meio-campista, atacar a ponta, de fato é uma movimentação bem interessante, porque dificilmente esses caras centrais do adversário vão acompanhar até o desfecho da jogada, né? E assim o Grêmio constrói o seu segundo gol. O terceiro é uma jogada do TT, o TT que anteriormente já tinha tido um chute que com desvio foi no travessão, e nesse terceiro gol é uma jogada onde ele vai para cima da marcação, passa pela marcação, poderia rolar para trás, acho que era o Cristaldo que estava chegando, mas opta por dar um cruzamento meio de trivela, cruzamento certinho também, para aí o Carlos Vinícius finalizar. Acabou que teve um desviozinho do goleiro, que aí tirou a trajetória da finalização do Carlos Vinícius, que já estava dando o carrinho para finalizar. Aí no carrinho dele, tendo esse desvio, volta no goleiro e aí depois de rebater no goleiro, entra. O zagueiro do São Luís quase corta essa bola, né? Então ficou em torno de uns 4, 5 minutos no VAR revisando para ver se a bola entrou ou não. E revisando, foi decretado que a bola entrou. Com isso o Grêmio fez o 3-0. Assistência do TT, gol do Carlos Vinícius, importante para ganhar moral. Vale destacar, tanto no segundo quanto no terceiro gol, o TT deu a pré-assistência, em que ele deu o passe para o Cristaldo dar assistência para o Carlos Vinícius, assim como na estreia o Roger tinha dado a pré-assistência para o Thiago dar assistência para o Amuso, né? Movimentação idêntica, cara, um gol igual, só que aí naquele jogo foi o cruzamento para a entrada da área, dessa vez o cruzamento para o meio da área, mas a construção da jogada é igual, mostrando já
que os jogadores, pô, isso não é por acaso, isso é treinado. Enfim, e no terceiro gol uma assistência justamente do TT. Então o TT participando diretamente do segundo e do terceiro gol, isso é muito bom para ele ganhando moral. Não acho que vai ser um TT artilheiro, acho que ele deve beirar os 10 gols no ano, mas eu acho que nas assistências ele vai ser importante, tá? Dá pra ver que é um cara de boa visão de jogo, rápido, habilidoso. Se fosse pra chutar um número, eu diria que o TT vai fazer 8 gols no ano e dar 12 assistências. Se eu fosse chutar um número, seria isso. Não é um cara pra acabar com o futebol brasileiro, como talvez tenha se pintado na contratação dele, de fato isso foi meio exagerado. Mas é um cara para render bastante por essa meia direita. E o Roger, que é o substituto dele, que já entrou no segundo tempo e tem um início de gauchão muito bom, é um cara com características parecidas. Então o Grêmio já tem 2 pontas direitos canhotos, né? Quem vai perder bastante espaço é o Pavão. Porque tendo o TT e o Roger, que tem características parecidas, é quase que iminente que o TT é o titular, o Roger é o reserva e acabou. Esse lado direito já está encaminhado. E do outro lado, sendo o Amuso e o Enamorado, também já está encaminhado isso daí. Caras incisivos de velocidade, de drible. A tendência é que seja isso. E o Aravena e o Pavon são caras que tendem a perder espaço. Por mais que o Aravena eu acho que seria bom negociar o mais rápido possível. Mas eu gosto bastante do Pavon. Só que a tendência é que ele perca cada vez mais espaço agora, né? Enfim, vai para o segundo tempo, o Grêmio já mexe 4 caras de uma vez, assim, logo no intervalo, perfeito. É um risco você já mexer tanto de uma vez, porque daqui a pouco um jogador se machuca e você não tem quem mexer. Só que eu acho que vale mais a pena você dar ritmo de jogo para um jogador. Daqui a pouco alguém se machuca e num jogo já definido você joga com um a menos, do que você segurar tanto tempo para mexer e não dar minutagem para os jogadores. Então logo no intervalo já tira o Marlon e coloca o Caio Paulista, já tira o Gustavo Banguela Martins, porque no finzinho do primeiro tempo ele vai numa disputa que não precisava, ele dá um cabeceio na cabeça do jogador adversário. Eu acho que pouca gente reparou, cara. Na transmissão pelo menos não falaram, mas quando mostrou o replay eu consegui ver tipo ele cabeceando e saiu um dente voando, cara. Quem quiser olha o replay de novo. Eu não sei se vai ter essa imagem por aí, mas dá pra ver um pontinho branco assim saindo voando. Ele perdeu 2 dentes, parece. Caraca. O cara vai tranquilo pensando, não, hoje vai ser só jogar de boa, ganhar do São Luís e é isso. No final das contas, o cara jogou só o primeiro tempo e saiu o Banguela ainda. Complicado. Então saiu o Martins e entrou o Noriega. E do meio para frente, tirou o TT e colocou o Roger e tirou o Amuso e colocou o Enamorado. Né? Então, trocando os 2 pontas, trocando o lateral e trocando um zagueiro. Já aproveitando para falar do Enamorado, o Enamorado não participou ativamente em gol, mas teve boas jogadas de drible. Dá pra ver que é um cara que tem muito... que é justamente do futebol colombiano, cara. Não é um futebol tão tático assim, mas que vai aparecendo caras de muita habilidade, né? E dá pra ver que o Enamorado é um cara muito habilidoso. Não tem talvez uma noção tática tão grande, mas eu acho que isso com o tempo ele vai aprendendo. Mas de fato talento ele tem, né? Então é bom jogador. Enfim. Aliás, o gol do Cristaldo aqui tá constando como assistência do Enamorado. Mas é porque é um gol que é tanto mérito do Cristaldo que eu nem lembrei. Mas de fato foi assistência do Enamorado. Então, uma assistência fácil, mas é assistência. Já falando como é que foi o quarto gol do Grêmio, então. Um gol onde o Cristaldo recebe a bola na entrada da área. Ele ameaça acelerar a jogada e dá uma pisadinha na bola. Nessa pisadinha, abre um clarão para ele finalizar. Ele dá uma chapadinha na gaveta. Um golaço. Eu não sei se dá pra dizer que é o gol mais bonito do Gauchão até agora, porque eu não assisto o jogo do Avenida, eu não assisto o jogo do São José, eu não assisto o jogo do Novo Hamburgo, eu assisto o jogo do Grêmio. Então não sei se teve algum gol mais bonito que esse, mas eu acho que tá no top 3, top 5 até o momento, com certeza. Um golaço do Cristaldo, mostrando muita qualidade. É o que a gente espera do Cristaldo, cara. Ele é o 10, ele é o meio de criação. A gente tem que esperar o diferente desse cara. Então o Cristaldo deu assistência pro gol do Carlos Vinícius e fez um golaço. O Cristaldo fez um grande jogo. Eu diria que os melhores jogadores da partida foram justamente o Cristaldo e o Carlos Vinícius. Eu acho que o Carlos Vinícius era o finalizador nato, então na hora de finalizar a jogada era ele que estava ali na área. Mas eu acho que o cara mais impactante para o jogo do Grêmio foi o Cristaldo, de fato. Né, que fez mais o jogo fluir, atacou o espaço muito bem. O Cristaldo fez uma partidaça e fez ali o 4-0. Depois que faz o 4-0... logo depois do gol, o Cristaldo já é substituído e eu acho que o Luiz Castro mandou bem, porque o Cristaldo tá acostumado a sair vaiado, dessa vez saiu aplaudido. E aí ele sai e entra o William no lugar dele.
vem se deixando claro que o William vai jogar centralizado. Até porque, que nem eu falei, na direita já tem o TT e o Roger, na esquerda já tem o Amuso e o Enamorado. E eu não tô nem citando o Aravena nem o Pavon, que são outros caras que poderiam jogar pelas pontas. Para mim, é claro, o William nessa temporada vai jogar centralizado. Não tem mais a velocidade e o arranque para um ponta. Então, para mim é o William centralizado. E ele tem qualidade, tem visão de jogo, tem bom chute, tem bom passe. É isso. É o William centralizado, ainda mais com o Monsalvo toda hora machucado. E tendo só o Cristaldo de meio de criação, é o William centralizado. Então, o William entra justamente no lugar do Cristaldo aplaudido. E aí, minutos depois, sai o quinto gol do Grêmio. Movimentação em que o Marcos Rocha dá um passezinho por cima espetacular. E o William atacando do meio para a ponta. Não tão aberto, mas com esse deslocamento. E aí ele cruza para o meio da área para o gol do Carlos Vinícius. É um entrosamento alto que já tem entre o William e Carlos Vinícius. Eles jogaram junto no Fulham. Por sinal, o Carlos Vinícius é um ponto de conexão nesse time, né? Ele já jogou junto com o William no Fulham, já jogou junto com o TT no Galatasaray. É um Carlos Vinícius com entrosamento já com dois caras que tendem a ser bem aproveitados no time, né? E aí o Carlos Vinícius faz o gol dele ali. Vale destacar, o terceiro gol é um gol do Carlos Vinícius com assistência do amigo TT. O quinto gol é um gol do Carlos Vinícius com assistência do amigo William. Carlos Vinícius está cheio de amigo, né? Cheio de amigo. Enfim, e ali o Grêmio fecha o placar nesse 5-0. No geral, eu acho que não é para se entusiasmar muito, porque o Grêmio tem mais um jogo que é contra o Guarani de Bagé fora de casa e depois o Grenal fora de casa também. Eu não tenho o que reclamar, meio de semana foi o São José em casa e agora o São Luís em casa. Então 2 em casa, 2 fora, tá certo. Só que não vai ser assim o Grenal, não vai ser assim jogos contra equipes mais fortes. O nível de marcação vai ser muito maior, vão dar mais perigo do que foi o São Luís também. Esse não é um jogo pra gente se basear para outras partidas. Assim como a derrota para o São José não é jogo para se basear contra o São José, para se rever sobre a utilização desses reservas a princípio, porque perder para o São José em casa não pode acontecer. É para rever a utilização desses jogadores na temporada. Mas agora essa goleada assim também não é para ter um entusiasmo, olhar e falar, não, vamos atropelar todo mundo. Pode ser que isso aconteça, mas não é por causa desse jogo. Agora, de fato, o que eu acho mais interessante é essa movimentação que já está nítida nos meias de criação. Atacar do meio para a ponta. Porque o quinto gol foi assim, o segundo gol foi assim, contra o Avenida já tinha sido assim no gol do Amuso. Meio-campistas que atacam a ponta. E normalmente o zagueiro não vai abrir o meio, o volante não vai acompanhar até o final. Caso eles acompanhem, abre um clarão no meio do campo. Caso eles não acompanhem, o meio de criação tem liberdade para cruzar. E aí, tendo um deslocamento bem feito dos outros jogadores para atacar a entrada da área ou atacar a segunda trave, como foi o segundo gol do segundo gol, né, o primeiro do Carlos Vinícius no jogo, o Grêmio vai conseguir encontrar bastante espaço dessa forma. Para mim, esse é a principal coisa a se enaltecer no trabalho do Luiz Castro até agora. Essas movimentações dos meio-campistas atacando a ponta. Não tinha no ano passado e nesse ano, claramente é uma ideia implantada pelo Luiz Castro e o Grêmio já fez 2-3 gols dessa forma. Então, continuar dessa forma, cada vez mais encorpar o time. Não sei se o Everton já estreia no próximo jogo, seria bom ele já estrear no próximo para poder jogar o Grenal. Só que já vai ser um gramado ruim de novo, que é o Guarani de Bagé. Provavelmente vai ser ruim, né? Eu não posso cravar, não sei como é que é. Mas a grande tendência é que seja parecido com o que foi o do Avenida. Enfim, no geral, grande vitória. Não é para se entusiasmar muito, também não é para ser diminuir essa vitória. Um grande jogo, uma grande vitória, muitos pontos positivos, uma boa estreia do TT, uma boa estreia do Enamorado, um grande jogo do Cristal, do William entrou bem, Carlos Vinícius segue metendo gol a rodo, o Thiaguinho cada vez com mais moral nesse time, o Marlon foi bem, o Caio Paulista dessa vez não entrou tão bem, o Gustavo Martins é a pior notícia de todas pra ele, né? O cara saiu banguela, pô. Enfim, o Marcos Rocha muito bem também. No geral, grande vitória do Grêmio, 5-0 sobre o São Luís. Só que gauchão, início de gauchão. Não tem que se entusiasmar muito, também não tem que ficar decepcionado bastante porque perdeu pro São José. Simplesmente faz parte, é início de trabalho. Vai ter coisas boas, coisas ruins. É aqui que se avalia quem vai utilizar, coisas a adaptar, coisas a melhorar. Para quando de fato chegar a jogos importantes, começar o Brasileirão. Daqui a pouco um Grenal é importante pela rivalidade também. Ser um Grêmio cada vez mais pronto. Mas de fato é um time que vem se encorpando.
vem melhorando, trazendo bons jogadores, implantando o estilo de jogo do Luiz Castro. Agora, o que eu quero destacar é, se embalar 5 vitórias seguidas, a gente tem que ficar entusiasmado. Agora, se embalou 3 derrotas seguidas, também não é pra falar, já demite, ainda mais agora início de temporada, não. Mesmo chegando no Brasileirão, cara, eu acho que, mesmo se embalar uma sequência ruim no início de Brasileirão, tem que ter paciência, cara. Eu tenho convicção que o Luiz Castro é um grande treinador, cara. Eu tinha dúvida se ele era o nome ideal, porque eu não achava que tinha um futebol tão propositivo quanto eu gostaria. Lógico, em gauchão vai ter, mas quando pegar um time de mais alto nível, talvez não tenha isso. Mas é uma metodologia de trabalho, uma ambição, uma mentalidade de campeão, uma forma como ele interpreta a utilização dos jogadores, como ele entende os jogadores, que de fato dá pra ver que ele é um grande técnico. Não é à toa que ele foi muito bem no Botafogo, não é à toa que foi relativamente bem no Al Nassr e é um grande técnico. Já dá pra ver isso. Então a gente tem que ter paciência. Momentos ruins provavelmente vão acontecer. E não é nesses momentos ruins que já tem que demite, muda tudo. Não. A construção do projeto do Grêmio de 2026 está sendo bem feita. Se vai terminar com algo positivo ou não, eu não sei. Mas que está sendo bem feita, tá. É isso que eu tô enxergando, pelo menos. Enfim, grande jogo do Grêmio. É isso. Bela vitória sobre o São Luís. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!